favores o seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo. Ele está se movendo. Ele está se movendo, perceba. Deus se move. Enquanto nós louvores o seu povo. Oh, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, perceba. Há um rio que se move. Seja banhado por esse rio. O mover do Espírito Santo te alcançando, promovendo cura física, o poder do Espírito Santo. Receba, promovendo cura física. Ei, aleluia! Receba a sua cura pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Mudança de diagnósticos. O próximo exame vai concordar com a palavra de Deus. Você é sarado pelas feridas de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Taxas ajustadas, aleluia, ajustadas para a normalidade do corpo. Obrigado. Deus está se movendo agora mesmo, querido. E a minha pergunta para você nessa noite é: onde você está? Deus está se movendo. E eu e você, o que estamos fazendo com essa presença poderosa? Porque nós não precisamos ou não devemos estar aqui como meros espectadores. Mas enquanto Deus está se movendo, eu e você temos a obrigação de gerar a expectativa, de gerar o clima desse lugar. Porque Deus se move, eu me movo nele. Deus se move, eu me movo nele. Milagres acontecendo. Demos graças nessa noite. Seja Jesus exaltado. Seja Jesus engrandecido. Seja Jesus adorado. Seja Jesus enaltecido nessa noite. Oh, toda glória, todo louvor, poder, domínio, pelos séculos dos séculos, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e ao fim, o Rei da glória, o Rei da glória. Te exaltamos. Quantos podem dar um aleluia? Pode sentar. Graça e paz, que prazer, que maravilha você estar aqui nessa noite. Você tomou a decisão correta. Aleluia. Então, hoje nós vamos ministrar, eu e minha esposa, sobre família. Tivemos um seminário de família. Se você participou, eu creio que você
ficou abastecido. Se você não participou, vai lá no YouTube, amém? Escuta, porque a tua família precisa, e a minha família precisa dessa exposição à palavra de Deus, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo loucuras, não é? E nós precisamos proteger a nossa casa, nós precisamos proteger a nossa família, e não vai ser na força do teu braço. O teu braço, a tua força, a tua inteligência, a minha sabedoria não é suficiente para conter aquilo que está sendo levantado na terra para afetar famílias. Nós precisamos dessa força descomunal, do poder do Espírito Santo, do poder da palavra de Deus. Sabe, dos princípios da palavra de Deus com relação à família, que nós não vamos negociar e nós não vamos largar. Aleluia, amém. Quantos amam a sua família aqui? Aleluia. Então o seu amor é tão grande por sua família, que você e eu, nós vamos nos submeter e fazer qualquer esforço que seja possível para receber de Deus, nos fortalecer e guardar a nossa família. Não haverá goteiras na nossa casa. Não haverá goteiras na nossa casa. Não haverá goteiras na tua casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não haverá goteiras. Não haverá sangria na tua família. Aleluia, tudo vai estar bem ajustado. Por causa do poder da palavra de Deus, por causa do poder do Espírito Santo. Se o diabo consegue influenciar pessoas, Deus muito mais, Deus muito mais, Deus muito mais. E eu declaro a tua casa e a tua família influenciada pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Você ama a sua família é amada, e Deus tem um projeto glorioso para ela. Ele estabeleceu esse projeto antes da fundação do mundo, e Ele está em pleno movimento. Você está vivo, é para esse tempo, amém? Esse projeto de Deus para a tua casa e tua família é para esse tempo. Você fica motivado com isso? Eu fico, amém? Está no nosso coração algo que eu ministrei sexta-feira, que veio ao meu coração e não saiu, amém? E conversando, nós vamos tratar daquilo que ministrei sexta-feira aqui na sexta profética, mas que creio que o Espírito Santo vai nos guiar para a família, amém? Já que esse é o propósito dessa noite. Aleluia. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3, versículo 7, no contexto aqui, o homem e a mulher haviam desobedecido a Deus, havia uma ordem, que eles não podiam comer de toda a árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem, e Deus esperava que eles cumprissem essa ordem. Deus primeiro estabelece e comunica essa ordem ao homem, diga ao homem. Amém? Antes de Eva ter sido criada, Deus já havia falado com o homem. Deus já havia trazido, amém, manifestado claramente qual a responsabilidade para o homem. Você vai cultivar e guardar o jardim. Eva não havia ainda sido criada. Deus colocou o homem lá no jardim. Quando ele chegou, os presentes já estavam lá. Veja o coração de Deus. O homem não fez nada para ganhar aqueles presentes. Deus tomou a iniciativa. Quando Deus criou o homem, tudo já estava pronto para o homem. E Deus estabelece uma responsabilidade para o homem: cultive e guarde o jardim. E depois Ele dá uma ordem, amém? A ordem que eu falei há pouco e que você conhece: manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Aleluia! Então, na expectativa de Deus, aquela ordem seria acatada. Estava no homem obedecer ou não uma ordem imputada. Assim como as leis regem a sociedade. A lei de trânsito. A lei de trânsito daí você conhece: sinal vermelho é pare, mas alguém transgride o sinal vermelho. Quantos sabem disso? Por quê? Porque uma vez que a ordem foi estabelecida, está em quem ouviu a ordem obedecer ou não. Aleluia. Então Deus deu uma ordem. Aleluia. Estava com o homem obedecer, e essa era a expectativa. Mas pelo visto, ele tinha também a liberdade de escolha. Aleluia. É tanto que ele desobedeceu. Amém.
E aí trouxe todo esse dano que a gente conhece hoje, mas que graças a Deus foi restaurado em Cristo. Temos que lembrar disso, amém, gente? Eu sei, um dano foi estabelecido por causa de um só homem, mas por causa de um homem, as coisas foram ajustadas. Aleluia! Que foi Jesus Cristo esse homem. Um desobedeceu, um obedeceu. Aleluia! Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, não é, meu amado? Você é grato por Jesus Cristo? Uhul! Que maravilha! Então, eles desobedeceram. Essa ordem primeira foi dada ao homem. Eu fico pensando, quem comunicou a Eva a ordem? A gente não vê relato na Bíblia que foi Deus quem falou a Eva. Deus falou ao homem. Mas Eva era conhecedora. Quando ela estava conversando com o diabo, nota-se que ela era conhecedora da ordem. Amém? Fico pensando que foi Adão que comunicou. Quando ela foi criada, olha, isso tudo aqui é nosso. A gente pode comer de qualquer árvore, mas daquela ali, o Senhor Deus disse que não comesse. Pelo menos esse é o caminho mais acertado que a gente pode ter no que diz respeito a quem comunicou a Eva, já que a Bíblia não revela que foi Deus. Não estou entendendo? Amém? Então, o homem comunica a Eva aquilo que Deus comunicou a ele. E no contexto, Eva era conhecedora. Então, a gente sabe do que aconteceu. Eles comeram, eles desobedeceram. Amém? E aí, no versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Que pergunta! Agora veja, Deus falou algo antes de perguntar onde Adão estava, porque diz que eles ouviram a voz do Senhor. A Bíblia não revela o que Deus disse. Amém? Aleluia. Talvez fosse eu, né? Ia dizendo assim: cheguei, Brasil. Talvez fosse Isaías. Eu chegava do meu jeito, não é? Anunciando que eu cheguei. Aleluia. Mas com certeza Deus falou algo antes de perguntar onde eles estavam, porque eles ouviram a voz. Aleluia. Eu confesso, eu queria saber o que saiu da boca dele antes dele dizer onde estás. Mas diz que era na viração do dia, e a gente entende que esse era um momento de comunhão do homem com Deus. Amém? Havia uma hora marcada. Não tem problema de hora marcada, gente. Amém? Eu sei que a gente tem comunhão com Deus em todo o tempo, mas também não tem problema de hora marcada, de um compromisso assumido. Eu creio que Deus sempre estava lá na viração do dia. Amém? Por quê? Porque Deus é um Deus de compromisso. Ele assume o compromisso e não falha. Ele não falha no compromisso assumido. O homem também estava lá, creio que por diversas viração do dia. Mas nesse dia, ele perguntou, diga assim, ao homem. É interessante isso, não é? Ele não perguntou aos dois, ele perguntou ao homem. Homem, XY. Não é isso, né? Como nós somos, né? XY, mulher XX, né? XY, homem, 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 masculino, homem, cabra macho. Ele pergunta ao homem: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele disse: onde estás? Nós cantamos uma música que é muito interessante e é verdadeira. A gente cantou sexta-feira, eu fiquei feliz porque a música que foi cantada encaixou com o que eu ia pregar. É aquela música, canta aí, Mogi.
Onde eu estou, a gente vinha cantando no carro. Onde eu estou... Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. É verdadeiro isso? Onde você está, Ele está, concorda? Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é verdadeiro. Mas a pergunta hoje à noite é: onde Ele está, nós estamos? Porque é uma via de mão dupla. Jesus disse: se permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em você, via de mão dupla. Pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Então, eu já sei que onde eu estou, Deus está, graças a Deus por isso. Ele não me abandona, Ele não me deixa, seja onde for. Assim é para você também, graças a Deus. Mas hoje Deus pode estar dizendo para mim, para você, como família, como marido, como mulher, como filho: onde estás? Porque eu não encontro mais você onde eu estou. E foi isso que aconteceu. Ele perguntou: onde você está? Porque eu estou. Eu estou. Onde você também deveria estar. E você não está mais. E ele justifica, ele diz, o homem diz: eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então esse medo foi proporcionado, e a gente sabe hoje, pela desobediência dele. A desobediência a Deus sempre vai provocar medo dele. E o medo sempre vai nos levar a nos escondermos. Não é assim? A recuarmos. Você já teve medo e sabe disso. Medo paralisa uma pessoa. Amém. Mas vamos lá, como família, vamos falar para o homem. Já que Deus se direcionou ao homem, então existe uma responsabilidade bíblica para o homem na casa. E tem coisas que Deus vai falar ao homem. E uma vez que Ele fala ao homem, Ele vai cobrar ao homem. Aleluia. Então, eu e você, como homens, não devemos ter medo, amém, de assumirmos o papel de homem. Se for casado, o papel de marido. Se for filho, o papel de filho. E seja onde nós estivermos, como homens de Deus, precisamos dar resposta àquilo que Deus estabeleceu para o homem. A gente encontra isso na palavra de Deus. E quando a gente não atende aos apelos da palavra, e agora no que diz respeito ao papel do homem, ele vai perguntar: onde você está? Essa pergunta pode surgir para mim como homem, no papel de marido com a minha esposa. A Bíblia, ela instrui e é uma inspiração de Deus para o marido. Se Isaías decide desobedecer a instrução clara, precisa, trazida pelo Espírito Santo quando inspirou homens para estar escrito o que está escrito, Isaías vai ter medo de Deus. E por causa do medo, Isaías vai se esconder. Porque possivelmente ele pode perguntar: onde você está, Isaías? Porque eu não estou mais te encontrando nesse lugar de marido. Eu estou com você. Mas nessa questão de marido, do papel de marido, Isaías, eu não estou encontrando você. Onde estás? Nesse papel de assumir o sacerdócio da casa e ser a influência para a mulher, para os filhos, e ser o cabeça que está à frente para proteger a casa, eu não estou te encontrando. Se ele não está me encontrando, é porque de alguma forma eu estou relaxado, talvez,
Estou desobediente, talvez, no que diz respeito ao papel como marido. Como estão entendendo? E quando ele, se você puder ouvi-lo hoje à noite em alguma particularidade da sua vida, enquanto a gente ministra aqui, e estamos agora nesse instante com relação a marido, se formos pegos em algo, entenda o sentimento desse onde estás. Precisamos extrair o espírito da letra, daquilo e da forma que ele está falando. Extrair o sentimento do coração de Deus quando ele fala. Porque se não extrairmos corretamente, nós vamos rejeitar aquela palavra, porque estamos a observando de forma errada, confusa. Esse onde estás hoje à noite não é para te condenar, não é para te achatar. Esse onde estás tem um sentimento. Ele está dizendo: ei, onde você não está, eu quero que você esteja. Venha, venha, você já foi aceito. Aleluia. Se você observa que não está onde eu precisaria te encontrar, hoje é noite, aleluia, dele está nos chamando para o lugar onde, como homem, como marido, nós deveremos estar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o que é interessante, você vai ver que é totalmente diferente, né? A forma, mas a gente vai chegar num bom lugar. O que é interessante é que, nesse momento que Deus está perguntando onde você está, eu não sei se você já parou para perguntar, para se perguntar, né, sobre isso. Porque a gente entende que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe tudo. É claro que Deus sabia fisicamente onde era que o homem estava. Mas a pergunta não é simplesmente uma questão de advérbio de lugar. A questão é: qual é a sua posição agora mesmo em Deus? Deus não estava perguntando onde é que você está, porque Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele estava perguntando: em que lugar está seu coração? E a pergunta dessa noite é essa: em que lugar está o nosso coração? Nós individualmente e nós enquanto família. Onde estamos? O que estamos fazendo? Agrada o coração de Deus? Estamos na presença ou não? Porque não existe o meio termo. Ou estamos, ou não estamos. Ou Deus é o Senhor da nossa vida, ou não é. Não existe meio termo. Então, é necessário, amados, que antes da gente poder, querer, e tem a tendência de olhar para o outro e dizer assim: onde você está? Mas olhemos para nós mesmos, para perguntar: onde eu estou? Nesse meu relacionamento com Deus, onde eu estou? A gente gosta de dizer que não é suficiente somente você vir para a igreja e sentar aqui. Porque você pode estar sentado aqui e o seu coração está longe daqui. E você não se envolver com Deus, e você não receber a palavra de Deus. Talvez por vários motivos. Talvez algumas preocupações, talvez algum sentimento com a pessoa que está ministrando para você. Mas se esse é o lugar que nós estamos, nós precisamos consertar esse lugar que nós estamos. Porque isso vai repercutir na nossa vida e na nossa família. Onde nós estamos, vai fazer um efeito cascata de quem está ao redor de nós. Sabe? E nós somos ou não somos de Deus? Nós temos ou não temos a presença? Nós vamos para o céu, nós vamos para o inferno. Nós estamos fazendo nosso papel como filho de Deus e nós estamos fazendo nosso papel como uma pessoa na família. Onde estamos? Onde estamos? E sabe, se a gente não está com Deus, a gente está com um problema sério, que não é o caso aqui. Todo mundo aqui ama o Senhor. Mas lá em Mateus 12:30 diz assim: quem não é comigo é contra mim. Isso é muito sério. E quem comigo não ajunta, espalha. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Por que estamos onde estamos? Que sentimentos estão nos norteando? Porque os sentimentos não podem nos nortear.
se essa é a nossa posição. E o que é mais grave é que alguns estão onde não deveriam estar. Eu não estou me excluindo. Existem algumas áreas da nossa vida em que a gente não está no lugar que a gente precisa estar. Eu fiquei lembrando de quando o exército de Davi saiu para a guerra e ele não foi. Ele ficou. Ele ficou em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Davi pecou e pecou feio. Ele deveria estar num lugar. A posição dele enquanto rei era ir com o exército. Mas ele decidiu mandar o exército e ficar naquela posição cômoda. Muito melhor. Mas não era o lugar que deveria estar. Não era a posição que Deus esperava que ele estivesse. E por causa disso, ficou vulnerável aos erros e aos pecados. Se nós não estivermos no lugar certo, nós vamos estar vulneráveis a cometer alguns erros. Aleluia. Então é importante esse lugar, não é? Esse lugar. E qual é esse lugar? É um lugar em Deus. E não dá para separar Deus da palavra, gente. Às vezes a gente pode até separar, né? Como alguns fazem. Eu creio em Jesus, mas não creio no que Ele fala. Não creio no que está escrito, então não creio em Jesus. Porque quando eu creio numa pessoa, eu estou dizendo que eu creio no que ela fala. Amém? Amém? Ela está no lugar certo, né, gente? Aleluia. Né? A mulher tem que estar no lugar certo, né? Ajudadora. E não há não é algo que danifique, vamos dizer assim, a moral da mulher em ser ajudadora. Amém? Aleluia. Então, onde estás? É uma pergunta tão importante, tão maravilhosa, sabe, para a gente extrair o sentimento do coração de Deus, que quer nos atrair para perto. Aleluia, amém, aleluia. Então, a gente vê Deus nos chamando para uma vida de oração. É a Bíblia que esclarece isso. Para uma vida de comunhão com Deus, não apenas de flashes. Se a gente não entendeu isso, a gente precisa ir para a palavra. Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, orai sem cessar. Aleluia. Amém. Efésios, quando ele fala da armadura, capítulo 6, ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Aleluia. Observe, orando em todo o tempo. E se considerarmos as instruções da palavra em toda a área da nossa vida, Ele vai estar onde nós estamos e nós vamos estar onde Ele está. E eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos estar onde Ele está. Isso é uma questão de vida para a nossa casa e a nossa família. Os pais precisam estar onde Deus está, para que os seus filhos tenham a cobertura necessária, a proteção necessária, para os livrar de danos que esse mundo tem preparado. O mundo jaz no maligno. Isso é uma verdade, mas nós não estamos no maligno, nós estamos no benigno. Aleluia! E maior é o benigno que está em nós do que o maligno que está aí fora. Aleluia! Maior é a verdade que está em nós do que as mentiras que estão aí fora. Maior é o Cristo que está em nós do que a influência do anticristo que está aí fora. Aleluia! E eu vou dizer novamente, se o diabo consegue influenciar pessoas, Deus muito mais. Eu declaro a tua casa debaixo da influência do Espírito de Deus. Toda a tua casa, porque Deus encontrou espaço em você. Encontrou espaço em mim. Aleluia.
E onde Ele está, eu estou. Onde Ele está, você está. Orai sem cessar. Ei, homem, conduz a tua casa em oração. Não é porque a tua mulher é mulher de oração, que você ficou agora, sabe, à margem do caminho, sem essa responsabilidade. Não. Aleluia! Assuma o lugar de homem na sua casa, conduza a sua família espiritualmente, seja aquele que estimula a sua casa para Deus. Amém. É esse o lugar onde Deus está. Não seja aquele pai que desanima os filhos para Deus. Não seja aquele pai que os filhos identificam relaxamento para as coisas espirituais. Esse não é o lugar onde Deus está. Aleluia! É sério isso. Estamos vivendo num tempo de um mundo louco, gente. Observe, conserve sua casa para essas coisas não entrarem, pelo amor de Deus. Se posicione. Como o Dildo diz aqui, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Ei, antes de chutar o pau da barraca, veja quem está debaixo dela. Aleluia. Assuma esse lugar onde Deus está. E eu estou falando aqui de oração. Orai sem cessar, perseverai na oração e vigiai com ações de graças. Aleluia, aleluia. Esse é o lugar onde Deus está. Por quê? Porque já está revelado para mim e para você. Quando eu obedeço, eu vou estar onde Ele está. Amém. Esse é o primeiro ponto. Esse lugar de oração, de comunhão, vai fazer com que a nossa vida tenha um desfecho totalmente diferente daquele de quando não estamos posicionados em Deus. Mas sabe, eu fico pensando que Deus está o tempo todo nos procurando. Assim como Ele procurou tantos homens, né? Quando Ele procurou um homem para construir uma arca, Ele achou Noé. Quando Ele procurou um homem manso para guiar o povo, Ele buscou em Moisés e Ele achou. Estou falando espiritualmente, tá? Quando Ele procurou a mulher para gerar Jesus, para gerar no seu ventre Jesus, Ele achou Maria. E Ele está nos procurando. Ele está nos procurando agora mesmo. Qual é o lugar que nós estamos? Dentro da nossa casa, primeiro na comunhão com Ele, depois na nossa casa, e as demais outras coisas que nós temos como funções aqui nessa terra enquanto a gente estiver aqui. Mas a minha pergunta nessa noite, já que nós estamos falando do contexto de família, é: onde nós estamos na fidelidade com o nosso cônjuge? Em que posição nós estamos? Na fidelidade com os nossos filhos, na fidelidade com os nossos relacionamentos. Em que lugar nós estamos? Em Deus. Estamos no lugar que agrada a Deus? Ou não? Como vocês sabem, né? E até dizem assim, eu gosto tanto. Hoje eu recebi algumas mensagens bem interessantes. E alguns filhos amados, a gente gosta muito das lapadas que a senhora dá, tal. Então, né, vocês já sabem, mas eu não estou me excluindo. Todas as vezes que a gente faz uma reflexão sobre essa, a gente se inclui também, porque em algum momento a gente está perdido, escondido. Escondido de Deus, às vezes escondido de nós mesmos. Mas hoje à noite, Deus está nos procurando e Ele quer nos achar no lugar correto, amém, na posição correta. Como estamos com relação à criação dos nossos filhos? Em que posição estamos? Como estamos no trato uns com os outros, nos nossos relacionamentos? Em que posição nós estamos? E aí, sabe, queridos, em Tiago 1:27, você não precisa abrir lá, só para constar, fala assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a religião que ele está dizendo é: cuida de órfãos e viúvas. E a segunda, se guarde da contaminação do mundo. Em que posição nós estamos sobre isso? Qual é o nosso lugar de posicionamento sobre as contaminações do mundo? Sobre os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas? Em que lugar nós estamos? Porque isso vai refletir não só a minha vida, mas vai refletir a vida dos meus que estão ao meu redor. Não é verdade? É assim comigo e é assim com você. Abre comigo em Efésios rapidinho. Eu já vou passar para o amado. 4. E para cada coisa que eu estiver falando aqui, nós vamos colocar a pergunta: onde estou? Amém? Por isso, deixando a mentira, onde estou? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Onde estou? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Onde estou? Dando lugar ou agindo no Espírito? Deixando a carne fluir ou estando no Espírito? Aquele que furtava, não furte mais. Onde estou? Mas antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Onde estou? O que tem saído da minha boca? Qual é a minha posição em Deus sobre isso? Queridos, nós temos, se a gente for ler a Bíblia todinha e colocar essa pergunta, hoje eu descobri que essa pergunta ela é chave. Se a gente pegar essa pergunta e fizer para cada versículo que a gente está lendo da Bíblia, a gente vai parar para pensar em muitas coisas da nossa própria vida. Verdade. E saber onde nós estamos em Deus. Amém. O que nós estamos fazendo, que tipo de relacionamento nós estamos desenvolvendo um com o outro. Qual é a minha posição? É de justiceira? É de que eu afinal de contas, eu tenho razão, eu não fiz nada? Ou está totalmente entregue ao poder do Espírito, e na hora que o nosso corpo, a nossa carne, a nossa mente quiser dizer umas palavras que não convém a um santo, a gente abria na nossa boca para dizer: meu irmão, eu te amo. É quando a gente não está bem um com o outro que as coisas nem sempre são flores, né? Existem coisas que a gente fica, mas a minha condição e a minha facilidade de perdoar está como? Em que lugar eu estou? Em que lugar você está? Né? Eu te amo, amor. O meu ninho está vazio. Eu tinha duas opções. Ou eu chorar amargamente, e isso não ia mudar nada, ao contrário, ia piorar a minha situação. Ou eu aproveitar a oportunidade, investir no relacionamento e agora a gente ficar, não é como no começo. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Em Deus, uns para com os outros, com os nossos da nossa casa, com aqueles com quem trabalhamos, com aquele com quem lidamos, com os nossos irmãos da igreja. Qual é a posição que nós estamos? Onde você está? Aleluia, e essa questão de comunhão é muito importante. A gente vê em Atos capítulo 2, versículo 42, um estilo e um padrão de vida para a igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É revelado para nós isso. Então, Deus está aí. É o lugar onde Deus está. E onde Ele está, eu estou. Amém? Eles perseveravam, essa palavra perseverar, gente, iniciar e ir até o fim. Muitas vezes estamos perdendo o melhor que Deus tem para nós dentro do plano que estabeleceu, ou atrasando aquilo que Deus tem para nós por falta de perseverança. Iniciamos e paramos no meio do caminho, e aí ficamos com aquela vida cristã monótona, onde nada acontece, nada novo. Talvez seja a nossa perseverança, sabe?
Nós temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Aleluia. Tem uma caminhada maravilhosa e gostosa de perseverança em Deus. Confia nele. Aleluia. A vossa confiança em Deus vai promover galardão. Aleluia. É isso que a Bíblia revela para nós, e nós nos estimulamos naquilo que a Bíblia revela. Deus é um grande motivador. Veja que Ele está sempre dizendo o resultado, sempre mostrando um resultado. Aleluia. Eu dei autoridade para que vocês exerçam autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será causado. Como Ele é motivador! Ou seja, no exercício da sua autoridade sobre demônios, nenhum dano vai ser causado a você. Isso não estimula você a expulsar demônio ou não? Porque o grande medo dos crentes, em alguns, é que se for expulsar um demônio, o que o demônio pode fazer comigo? Ei, Ele garantiu, nenhum dano vos será causado nesse exercício. Ele é motivador. Amém. Ide e pregue o Evangelho, faça discípulos, eu estou com você. Na obediência à pregação do Evangelho, Ele está garantindo, eu estou com você até a consumação do século. Estou, presente do indicativo. Não é eu estarei. Estarei é futuro do presente. Não pensa que eu sei gramática, não é só isso. É só para impressionar você. Porque antes eu dizia, eu estarei. Ele não disse eu estarei. Ele disse, eu estou, presente do indicativo, agora, amanhã, onde você passar pregando o Evangelho dentro da tua casa e dentro da nossa casa. O lugar em Deus não é falar muito não, é fazer muito, é praticar o que sabe. Dentro de casa só vai ter resultado se praticar o que sabe. Esse é o lugar que vai influenciar a nossa casa e a nossa família. Veja, vamos para Salmos. E o que Mogim falou aqui sobre, rapaz, em cada questão dessa que a gente lê a palavra, a gente diz assim, onde eu estou? É bom demais, porque a gente vai identificar algo e entenda. Não é para a gente fugir, não é para a gente ficar desanimado, é porque se a gente se encontrou no lugar onde Ele não está, eu vou correr para lá. Amém? Porque eu acho, inclusive eu aqui, minha esposa, que tem áreas da nossa vida que a gente não está onde Ele está. Você sinceramente reconhece isso ou não? Ou tem algum perfeito aqui? Se tiver, deixa eu olhar se tem alguma argolinha na cabeça, algum, né? Um anjo, um santo. Não tem. Essa palavra é pertinente para hoje. Se você souber recebê-la, algo vai mudar, alguns ajustes na tua vida e na minha vida vai promover algo que você estava esperando da parte de Deus, porque houve um ajuste. Agora eu estou onde Ele está. É o lugar de obediência, é onde Deus está. Aleluia. Então, Salmo 127, acho que é 127. Deixa eu olhar aqui. Tua família é abençoada. É isso aqui. Bem-aventurado, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o lugar onde Deus está. Amém? E se esse homem estiver nesse lugar, algo vai desencadear. Veja, vou repetir, bem-aventurado aquele, qualquer pessoa, concorda? Aquele, qualquer pessoa, que teme ao Senhor e que guarda os seus mandamentos, diz aqui, do trabalho de suas mãos comerás. Esse lugar de temer a Deus e de considerar o que Ele diz, vai promover algo no teu trabalho, no trabalho das tuas mãos, no trabalho das minhas mãos, porque eu vou estar no lugar onde Deus está. Aquele que teme e aquele que guarda os seus ensinos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Gente, isso aqui é mentira ou é verdade? É utopia, é sonho isso aqui, gente?
O que está escrito é sonho. Você será feliz e tudo te irá bem. Gente, isso é a palavra de Deus. É Deus falando. Então é verdadeiro isso aqui. Esse resultado é verdadeiro. Ah, não, mas não sei o quê. Mas não é bem assim. Não é bem assim o quê? Estamos colocando em xeque o que Deus falou? Se Ele está dizendo que tudo irá bem dessa forma, nesse lugar... É dessa forma. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, uma mulher que produz fruto, e esse fruto permanece. Aleluia! Uma videira frutífera ativa, que constantemente está produzindo fruto. Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É esse lugar, aleluia, amém, que Deus está e nós precisamos estar. Pode continuar. A gente já tem poucos minutos, mas a gente precisa considerar isso. Qual é a nossa posição em Deus? Qual é a nossa posição no relacionamento meu com Deus? E qual é a nossa posição no meu relacionamento com os irmãos? São 3 coisas, queridos. Deus, eu e vocês. Se em todas essas coisas Deus estiver dentro, Deus estiver conosco, porque Deus sempre vai querer estar. O problema é, eu quero que Ele esteja, eu quero que Ele faça parte disso, não é verdade? E eu fico pensando, queridos, terrível coisa é estar numa posição em que Deus não está. Terrível coisa é isso. Porque eu não quero fazer nada na minha vida, e Deus, eu chamo Deus por minha testemunha. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu digo ao Senhor: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Às vezes a gente tem grandes sonhos, grandes expectativas, desejos de tantas coisas. Deus, Ele não é contra os nossos sonhos, tão poucos dos nossos desejos. Na verdade, Ele quer realizar o desejo do nosso coração. Mas ainda assim é necessário perguntar: Senhor, o que é que você quer para mim? Onde você quer que eu esteja? O que você quer que eu fale? Queridos, eu e você, nós temos todos os dias milhões de probabilidades de estar de frente com coisas naturais, carnais e até demoníacas. Mas somos nós que decidimos nos posicionar em Deus e abrir a nossa boca e dizer: aqui não, Satanás. Porque essa terra aqui é santa. Essa terra aqui é santa. A minha casa é terra santa. E é protegendo com a presença do Senhor mesmo. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós andamos até alguns metros, mas nós não chegamos no lugar que Ele tem para nós. E sabe, o que Deus tem para mim e para a sua vida são planos de paz. O resultado que ele ficou na barriga do peixe lá, 3 dias. Se você não acredita, outro dia saiu no jornal que um homem foi engolido por uma baleia e depois foi expulso. Então, se aconteceu agora, por que não aconteceu antes? Não é? Mas sabe, Jonas, ele mudou o destino dele quando ele reconheceu lá dentro do peixe que ele precisava do Senhor e que sem ele não poderia chegar em lugar nenhum. Ele se posicionou, e sem ter a aliança que nós temos, mas ele se posicionou. E ali o milagre aconteceu. Deus tem milagres para fazer na minha e na sua vida. Amém. Deus tem coisas inéditas para fazer acontecer. Eu sei que coisas inéditas já estão acontecendo. Nós vamos chegar aqui em dezembro, nós vamos fazer uma banquinha aqui para anotar as muitas coisas inéditas que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu não sei você, eu tenho milhões. Mas sabe, para que as coisas inéditas aconteçam, é necessário a gente se posicionar nele. Amém. Porque de nada adianta a gente conseguir coisas materiais
se Ele não estiver envolvido. Lembra de uma coisa, nas tuas coisas materiais, no teu negócio, em tudo que você for fazer, Deus precisa estar. Porque aí a coisa vai andar. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que a gente precisa estar é no lugar de adoração. Adoração é um lugar onde Deus está. Então que a nossa casa se transforme num altar de adoração a Deus. Que a nossa família, que você dentro de casa, na sua intimidade, transforme a sua casa, Isaías transforme a casa dele num altar de adoração. Que haja adoração dentro da nossa casa. Que você como filho, você como uma pessoa solteira, porque essa palavra é para você que é solteiro. Aleluia, você extrai os princípios que aqui estão dizendo dentro daquilo que você está vivendo. Aleluia, adoração. Para toda a casa é um lugar. Sabe, a Bíblia diz aqui em Hebreus, eu queria chamar o grupo de louvor, Hebreus capítulo 11, versículo 21, diz assim: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos seus filhos, a cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Ei, diz que ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Diga assim, ele encontrou. Por que ele encontrou? Porque te encontrou. Porque me encontrou. Ele não está mais procurando. Por quê? Porque você está e eu estou nesse lugar de adoração. É um lugar onde Deus está. A adoração a Deus precisa ser restaurada na igreja, do corpo de Cristo. Uma vida de adoração a Deus. Aleluia. Sabe, a toda hora, a todo instante, a todo momento. Dorme adorando, acorda adorando, porque você acorda com quem você dorme, e você dorme com quem você tem intimidade. Você dorme com quem você passa o dia. Se passa o dia com preocupação, vai dormir com preocupação e vai acordar desfalecido. Mas se você passa o dia em fé, vai dormir com fé, aleluia, e vai amanhecer motivado, porque você acorda com quem você dorme. Eu também. Aleluia. A tua casa vai acordar com quem você dorme. A tua família vai acordar com quem você dorme. Filho, você vai acordar com quem você dorme. Pai, você vai acordar com quem você dorme. Mãe, você vai acordar com quem você dorme. Vovó, titio, primo, você acorda com quem você dorme. E Ele está nos chamando, aleluia, aleluia, para vivermos e dormirmos com Ele. Isso fala de uma vida completa em Deus. O nosso tempo, amém, para Ele. Aleluia, você pode ficar em pé. E uma coisa que eu quero te dizer, você tem uma família da fé, não despreza os teus irmãos. Deus está na comunhão dos irmãos. Na comunhão dos irmãos Deus está. E eu preciso estar nesse lugar. Amém? De honrar uns aos outros, de servir uns aos outros. Deus está nesse lugar, meu irmão. E se você estiver honrando o seu irmão, se você estiver, Isaías estiver servindo ao irmão, eu vou estar onde Deus está. Aleluia, se nós estamos buscando o perdido, pregando o Evangelho, ei, eu vou estar onde Ele está. Ele está na pregação do Evangelho ao perdido. Aleluia, aleluia. Eu não quero Deus perguntando para mim, onde você está, Isaías? Porque eu não estou te encontrando na pregação do Evangelho ao perdido. Eu quero dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Você não vai precisar perguntar isso para mim. Talvez você faça essa pergunta em outra área, mas eu entendi o sentimento de onde está. É você me chamando para perto, é você dizendo, venha, você foi aceito, venha, não fique nesse lugar onde eu não estou, não deixe sua família onde ele não está. Perceba qual é a área, qual é o lugar que eu percebo e você percebe. Eu não estou onde ele está. Hoje à noite é um chamamento para dizer, Senhor, eu vou estar onde
onde você está, aleluia, você está no lugar da palavra, você está no lugar da obediência, seja em que área for, Senhor, eu vou considerar os teus princípios, eu vou considerar aquilo que você fala, eu vou considerar aquilo que você falou há meses para mim, e eu ainda não tomei a posição que deveria tomar. Eu entendi hoje à noite, esse onde está é me chamando. Aproxime-se com sincero coração e plena certeza de fé, se aproxime, aleluia, se aproxime, entre com intrepidez no Santo dos Santos, sem receio, aleluia, chegue-se a mim, para que você ache misericórdia, aleluia, não, para que você receba misericórdia e ache graça para socorro em ocasião oportuna. Você vai precisar de misericórdia e de graça para socorro, aleluia. Existe um lugar, Ele está dizendo: se achegue, aleluia. É nesse lugar, volto a dizer, que nós vamos encontrar, nós vamos receber misericórdia e achar graça para o socorro que você vai precisar em alguma situação. Não deixa para buscar isso quando a situação chegar. Sabe, é uma vida. Quando a situação chegar, você já tem misericórdia, você já achou graça, aleluia, porque constantemente eu e você estamos nos achegando. Nele e permanecendo nele. E permanecendo nele, o dia está chegando, e nós não vamos fugir envergonhados. Permanecendo nele, vamos estar em plena confiança, olhando para o nosso Rei e sendo semelhante a Ele. Que maravilha! Como igreja, como família de Deus, você tem uma família. Nós somos a família da fé. Consideremos essa família, amém, gente? Naquilo que a Bíblia diz que é para a gente considerar comunhão com os irmãos, ajuda mútua, serviço um ao outro. Esse é o lugar também onde Deus está, e nós vamos estar onde Ele está. Então eu queria que já que falamos em adoração, adore ao Senhor aqui juntos como família, e transforme a sua casa. E eu devo transformar a minha casa num lugar de adoração, o meu trabalho, por onde eu passar, por onde você passar. Você pode fazer isso. Aleluia, eu sei que existem famílias aqui, tem pessoas que não têm família aqui, mas a pessoa que está ao teu lado é da família da fé. Então você tem família aqui também. Aleluia, apenas considere. Talvez você não tenha tanta intimidade, mas você vai olhar para aquela pessoa e dizer: é minha irmã em Cristo, é meu irmão em Cristo, somos da mesma família. Aleluia, oh aleluia. E aí nós vamos estar nesse lugar de comunhão. Você pode fazer isso. Se você tiver com esposo, esposa, filhos, faz isso. Pega na mão, sabe? E treina agora. Há uma unção disponível agora. Aleluia, para desencadear coisas que talvez estiveram prendendo você, mas hoje é noite de libertação, do poder do Espírito Santo considerado, te libertando e me libertando de condições. E agora vai ficar mais fácil a estar onde Ele está. Oh, aleluia. Então faz isso, pega na mão, amém, convida a pessoa para adorar. Se é tua família, se junta a ela aí e adora junto. Junto ao